E aí, bora embarcar numa viagem por um capítulo meio escondido da história? Um capítulo que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente acha que sabe sobre piratas. Essa é uma análise baseada em fontes que realmente desafiam a narrativa tradicional. Para começar, vamos pensar numa pergunta que mexe com séculos de cultura pop. Sabe, tenta esquecer por um instante aquela imagem do Jolly Roger, dos baús de tesouro. E se a verdadeira busca dos piratas não fosse por ouro? E se fosse por algo muito, mas muito mais radical? Tipo, a liberdade de construir uma sociedade do zero, bem longe do alcance dos reis e dos impérios da Europa. E o ponto central é exatamente esse. A gente não está falando de simples ladrões do mar, não. O que temos aqui é, na verdade, um verdadeiro movimento social. É a história de como um pessoal marginalizado, rebeldes mesmo, não só saquearam navios, mas olha só, construíram comunidades inteiras. E tudo isso com base em ideias de liberdade que eram, para a época, perigosamente radicais. Então, para a gente explorar essa ideia a fundo, vamos deixar a bandeira preta de lado um pouco e mergulhar num mundo bem específico, o dos Corsários da Barbária. E quem nos mostra esse universo é o livro super instigante do Peter Lamborn Wilson, chamado Utopias Piratas. É ele que vai guiar a gente nessa jornada. Bom, para entender esse mundo, primeiro a gente precisa entender quem eram as pessoas que viviam lá. E olha, eles não eram piratas comuns, não. Eram conhecidos por um nome bem específico e um nome bem pesado: renegados. Renegado, basicamente, era um cristão europeu que se convertia ao Islã para poder fazer parte da sociedade corsária. Mas pensa um pouco no peso de uma decisão dessas. Não era só mudar de lado, sabe? Era um ato de renúncia total, cultural, religiosa. Era literalmente queimar todas as pontes com o passado. Um caminho sem volta. E era pra cá que essa galera toda fugia. A costa da Barbária ali no norte da África acabou virando um refúgio. O verdadeiro imã para dissidentes, desertores, sonhadores, gente de toda a Europa. Era tipo a grande fronteira daquele tempo. Mas por quê? Por que tomar uma atitude tão drástica? Bom, os motivos eram os mais variados possíveis. Tinha gente que era prisioneiro de guerra, né? Aí era forçado a uma escolha terrível, ou se convertia ou virava escravo. Mas muitos outros foram atrás desse caminho por conta própria. Eles estavam fugindo da pobreza extrema, da perseguição religiosa, daquelas hierarquias sociais super rígidas da Europa. Buscavam uma vida com uma autonomia que na terra deles era simplesmente inimaginável. Ok, então vamos ver como essa ideia toda funcionava na prática. E para isso, a gente vai focar no exemplo mais incrível desses enclaves piratas, a ousada e autônoma República de Salé. Durante um período fascinante, ali no comecinho do século XVII, Salé não era só um porto de piratas. Não, era muito mais. Era uma cidade-estado completamente independente, governada pelos corsários e para os corsários. Pensa bem, eles tinham a própria moeda, assinavam os próprios tratados e declaravam as próprias guerras. Era uma nação soberana com todas as letras. E nossa, que lugar devia ser esse? Imagina só a cena, um porto super movimentado, com holandeses, ingleses, espanhóis, italianos, todo mundo trabalhando lado a lado com os moradores locais. Essa galera largou para trás as antigas nacionalidades, as antigas lealdades, para criar uma identidade nova, compartilhada, a cultura corsária. Era um caldeirão cultural que, olha, não tinha igual no mundo. Tem uma citação de um capitão corsário respondendo a um diplomata europeu que captura perfeitamente esse espírito de desafio da República. Eles não se enxergavam como criminosos, sabe, fora da lei de um rei qualquer lá longe. De jeito nenhum. Eles se viam como uma nação soberana, de igual para igual com as potências europeias que os perseguiam. E o jeito deles de governar era tão radical quanto a própria existência deles. O conselho que mandava em Salé era tudo menos organizado. Era barulhento, falava um monte de línguas ao mesmo tempo, e às vezes a coisa ficava violenta. Mas, e aqui está o ponto principal, era radicalmente participativo. Compara isso com as monarquias absolutistas da Europa, onde a vontade de uma pessoa só era a lei. Em Salé, cada voz, e pelo visto cada punho, contava. Certo, mas e quando esse mundo renegado batia de frente com a Europa tradicional? Vamos ver o que acontecia, através da história de um dos líderes mais famosos e também mais infames de Salé. Esse aqui é Murad Reis, o grande almirante de Salé. Só que ele não nasceu com esse nome. O nome dele era Jan Janson, um holandês. Ele era a personificação do renegado.
Um europeu que não só se juntou aos corsários, como também, na base da pura habilidade e carisma, foi subindo, até virar o primeiro governador deles. A carreira dele parece roteiro de filme de aventura, mas aconteceu de verdade. E o mais doido é que ela mostra o alcance e a ambição incríveis que os corsários de Salé tinham. Eles não estavam só atacando naviozinhos no Mediterrâneo, não. Eles estavam levando o terror lá para o meio do Atlântico Norte, chegando em lugares que ninguém imaginava ser possível. Em junho de 1631, Murad Reis e sua tripulação, a bordo de navios rápidos e ágeis, partiram para a missão mais ousada deles até então. Eles navegaram para bem longe, para o norte, em direção à costa remota e totalmente desprotegida do sul da Irlanda. O alvo deles, um vilarejo pequeno e pacato, de colonos ingleses. E no meio da noite, eles atacaram. O resultado foi simplesmente devastador. A tripulação de Murad Reis capturou 107 pessoas do vilarejo de Baltimore. Homens, mulheres, crianças, todos arrancados de suas casas, jogados nos navios e levados de volta para o norte da África para serem vendidos nos mercados de escravos. O ataque a Baltimore nos força a encarar uma verdade bem desconfortável. Essa sociedade de renegados, essa suposta utopia, foi construída em cima de violência e exploração humana. Então, como é que a gente concilia uma coisa com a outra? Como é que dá para sequer usar a palavra utopia nesse contexto? E aqui a gente chega no coração do argumento do livro. A tese do Wilson não é que essas sociedades eram paraísos, longe disso. É que elas eram profundamente contraditórias. De um lado, você tinha experimentos radicais de democracia e chance de subir na vida. Do outro, uma realidade econômica brutal, baseada em ataques e escravidão. Para o renegado europeu, Salé podia ser um paraíso de liberdade, mas para o prisioneiro irlandês era um inferno na terra. A grande questão é entender que essas duas verdades existiam ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E essa é a grande ideia por trás do termo utopia pirata. Por um momento muito breve, mas muito intenso na história, esses renegados conseguiram criar uma fenda, uma rachadura na estrutura do poder imperial e religioso da Europa. Dentro dos muros deles, as regras do mundo lá fora simplesmente não valiam. Foi uma anomalia, uma zona autônoma temporária onde eles viveram seguindo as próprias leis, livres do controle de reis e de padres. No fim das contas, a história dos Corsários da Barbária deixa a gente com uma pergunta muito poderosa. O que acontece quando os excluídos da sociedade resolvem construir o seu próprio mundo? A resposta que eles deram foi complexa. Foi ao mesmo tempo uma busca inspiradora por liberdade e um exercício aterrorizante de crueldade. E essa é uma contradição que ecoa pela história, sabe? E que nos força a pensar sobre a natureza da liberdade e sobre o preço que às vezes se paga por ela.